E aí pessoal, muito bem-vindo ao canal SSC na Prática. Eu sou o Bruno, engenheiro de meio ambiente, engenheiro de segurança, bacharel em direito, tá? E também técnico de segurança do trabalho. E hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre a legislação para PCD, tá? É uma legislação das cotas de PCD, tá? Que é um assunto que bate bastante assim nas empresas, tá? As empresas têm bastante dúvidas sobre as contratações, como funciona, como é a legislação. E hoje eu quero abordar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Então, antes de começar, peço a inscrição aí nesse canal. Isso ajuda muito o crescimento do canal realmente. O YouTube entende que o conteúdo é relevante, que o conteúdo está agregando alguma coisa para as pessoas e começa a recomendar mais o canal. Também peço que compartilhe com aquele amigo nosso prevencionista, amigo de RH, que vai ajudar muito, tá? E estamos com o nosso site novo, sstnapratica.net. Vai estar aqui na descrição. Teremos lá modelos de conteúdo, modelos de PT, modelos de ordem de serviço, entre outras coisas. E também os nossos cursos de saúde e segurança do trabalho, beleza? Bora para a vinheta e logo em seguida a gente já entra falando sobre a legislação. Bora! Ultimamente, né, com o incremento de fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, as empresas elas têm sido mais pressionadas a atender ali as cotas de PCD, que é conforme determina a lei, que é uma lei chamada a lei de número 8.213 de 91, também conhecida como lei de cotas. Isso tem gerado um movimento de busca por pessoas que possam ocupar essas posições destinadas às cotas de PCD. Entretanto, ao fazer essa pesquisa por profissionais, nem sempre são privilegiados ali critérios racionais e de avaliação técnica, tá? E o que define a lei trabalhista sobre a contratação de PCDs, tá? Segundo a lei 15.146 de 2015, a lei brasileira de inclusão das pessoas com deficiência, tá? Lá no seu artigo 2º, se eu não me engano, o parágrafo 1º traz que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e vai considerar alguns pontos sobre como o impedimento nas funções e nas estruturas do corpo, como também os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, como a limitação no desempenho das atividades e também a restrição da participação. E hoje, né, prioriza-se a avaliação de funcionalidade, com avaliação das atividades e das barreiras, seguindo os conceitos da classificação internacional de funcionalidade, conhecida como CIF, tá? No entanto, ainda são necessários alguns balizadores objetivos presentes nos decretos que se tenha um instrumento mais específico. Lá em 2021, foi publicado o Manual de Caracterização das Deficiências com orientações para fins de cumprimento do artigo 93 da Lei 8.213 de 91. Esse manual ainda auxilia, né, o correto preenchimento do laudo caracterizador das deficiências e, se for corretamente entendido, interpretado e aplicado, ele vai mitigar ali a quantidade de erros no seu preenchimento. É fundamental a descrição de quais as dificuldades que a pessoa apresenta para as atividades da vida diária, como as alterações de marcha, perda de força ou mobilidade doméstica e urbana. Também dificuldades de comunicação, dificuldades no cuidado pessoal, dificuldades na leitura, escrita e compreensão de termos, dificuldade nas interações sociais, entre outras, tá? O manual também cumpre o papel de evitar descrições demais genéricas, como, por exemplo, carregar peso excessivo ou como caminhar distâncias excessivas. Afinal, ninguém deve carregar peso excessivo, né? Ou realizar qualquer excesso de esforço. Se a pessoa não consegue carregar 5 quilos, pode-se constatar que realmente existe alguma limitação, né? Uma coisa mais simples. Por outro lado, é de fundamental importância para fins ocupacionais informar quando a pessoa necessita de apoio para as atividades da vida diária, como, por exemplo, tem prótese, tem aparelho auditivo, tem lentes especiais, precisa usar alguma muleta, alguma bengala, ou precisa de algum software de adaptação, tá? Enfim, esse laudo caracterizador de pessoas com deficiência, né, que a gente chama pela sigla de PCD,
tem sido um objeto de debate e polêmica por várias razões, tá? E algumas das razões são os critérios de avaliação, por exemplo. O processo de obtenção de um laudo caracterizador muitas vezes é considerado subjetivo e também inconsistente. Por quê? Dependendo do profissional de saúde que realiza a avaliação, os critérios podem variar, levando a resultados diferentes para a pessoa com condições bem semelhantes. Por exemplo, no enquadramento de PCD, isso levanta preocupações sobre a equidade e a justiça do sistema, além da falta de conhecimento técnico de alguns profissionais que vão ali fazer a chamada avaliação daquele caso. Outro ponto é o desconhecimento da legislação. É uma grande confusão devido às mudanças da legislação e a variedade de benefícios oferecidos por órgãos como, por exemplo, o Detran, que vai se envolver em transporte público de prefeituras também, e outros que oferecem às pessoas benefícios sem que sejam, né, seguidos os mesmos critérios da legislação para PCD, e que acabam também aí gerando confusão nas pessoas. Outro ponto, tá, bem complicado, que traz aí um probleminha, é a burocracia e os custos associados. O processo de obtenção de laudo caracterizador pode ser bem burocrático e demorado, exigindo várias consultas médicas e custo para aquela pessoa, e também a busca por essa documentação para esse laudo. Além disso, esses custos associados a essas consultas podem apresentar uma barreira para algumas pessoas que têm mais limitação financeira. E aí a gente também tem o acesso limitado, né? Nem todas as pessoas com deficiência têm fácil acesso a profissionais de saúde qualificados para emitir um laudo caracterizador. Por exemplo, um neurologista, tá? Isso pode ser especialmente problemático em áreas rurais, por exemplo, ou em locais de sistema de saúde pouco desenvolvido. Também temos outro ponto para citar: a mudança na legislação e nas políticas públicas. Em alguns casos, tá? A mudança na legislação ou nas políticas públicas relacionadas às deficiências podem gerar controvérsias em torno dos critérios estabelecidos para a obtenção de um laudo. Desse laudo caracterizador, né? Essa mudança pode afetar os direitos e benefícios que são disponíveis para pessoas com deficiência. Em resumo, a polêmica em torno do laudo caracterizador de PCD geralmente reflete preocupações sobre o cumprimento da legislação e também sobre conhecimento técnico, acesso e burocracia no sistema de apoio às pessoas com deficiência. Enfim, é um tema que eu trouxe aqui mais genérico para você dar uma refletida, tá? Quer dizer, genérico no vídeo, porque é um tema bem extenso, bem que requer muito trabalho e muito estudo para poder ter um embasamento mais fundamentado sobre a discussão, tá? Mas realmente é importante que a gente comece a entender um pouquinho, porque a gente, enquanto profissionais de segurança, profissionais de saúde, a gente vai ter colaboradores, colegas de trabalho que vão se enquadrar nas vagas de PCD, nas vagas das cotas de PCD, e a gente vai precisar entender sobre a legislação, sobre como auxiliar esses colegas, né? Então, trabalhar a equidade, beleza? Se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo e também não esquece de acessar o nosso sitezinho, que é um site que a gente iniciou faz pouco tempo, que vai te ajudar muito aí a agregar bastante conhecimento na tua vida. E também tem modelos prontos lá de ordem de serviço, PT, enfim, e também nossos cursos de segurança, beleza? Um abraço e até mais.